pesquisa do Departamento de Solos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aponta que o estado pode levar até 8.000 anos para recuperar a fertilidade dos seus solos. O dado é alarmante. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão, pois 1 centímetro de solo leva, em média, de 300 a 400 anos para ser formado. Considerando que em algumas regiões do estado se perdeu mais de 20 centímetros de solo, o ambiente levaria, portanto, de 7 a 8.000 anos para se recompor. Em enchentes tradicionais, nas quais o produtor rural já possui estratégia e preparo para enfrentá-las, o fenômeno mais comum é a lixiviação, que pode ser comparado a uma lavagem, quando os nutrientes da camada mais superficial do solo são deslocados para outras áreas ou para camadas mais profundas do próprio solo atingido pela enchente. É preciso lembrar que, além de precioso, o solo é um recurso não renovável. Além da alteração química do solo, com essa lavagem de nutrientes, também podem acontecer mudanças biológicas, como a decomposição da matéria orgânica, e mudanças físicas, como a compactação do solo. Todas essas alterações e modificações já foram exaustivamente estudadas pelos pesquisadores, em maior ou menor proporção. No entanto, os estudos sempre consideram que nas enchentes causadas pelo transbordamento dos rios, por exemplo, a água encharca os solos e em pouco tempo retorna para o leito. No caso específico do Rio Grande do Sul, a água em grandes volumes, em algumas áreas, volumes nunca antes vistos, permaneceu sobre o solo por mais de 30 dias. E para esse cenário ainda não existe uma ideia do real impacto ou estudos que mostrem o real impacto das enchentes. As situações são as mais diversas possíveis, desde o ceifamento de camadas de solo até a decomposição de esgoto e deposição e decomposição de esgoto e material contaminado sobre os campos. Para um diagnóstico inicial, a análise de solo é primordial, mas na sequência os produtores precisarão de amparo técnico para definir quais serão os melhores manejos de recuperação das áreas. Seguramente, essas técnicas de manejo vão incluir a adubação e o cultivo de plantas de cobertura para proteção do solo, além do planejamento de uso da terra no longo prazo. E em áreas mais próximas de rios e do leito, portanto, desses rios, também deve-se pensar na recuperação das matas ciliares, que são tão importantes no combate à erosão. O fenômeno climatológico ocorrido no Rio Grande do Sul, ele pode, e eu diria que ele deve ser um alerta para outras regiões do país, porque ele reforça a necessidade de investimento em práticas sustentáveis de manejo e conservação ambiental. Mesmo que o Rio Grande do Sul seja um exemplo de uso sustentável do solo na produção de grãos, o estado levará um longo tempo para que as áreas de lavoura que foram afetadas pelas enchentes voltem a produzir em quantidades satisfatórias. Então, além do investimento que é bilionário para a recuperação das áreas, o amparo técnico também deve considerar um ponto extremamente importante. Em alguns casos, haverá necessidade de mudar o tipo de produção. Assim como o homem é vocacionado, possui vocação, a terra possui aptidão. O ambiente é apto ou não a determinadas produções. No caso do solo, ele possui algumas aptidões para determinadas atividades agropecuárias. E na medida que esse solo se modificou, a aptidão também se modifica. Eu diria que o maior desafio é saber se os produtores estão dispostos a mudar o tipo de atividade ou de cultivo que eles já praticam há décadas. Mas nesse tocante eu sou bastante otimista, porque o produtor rural é, na sua essência, resiliente. E ele aderiu nos últimos anos à tecnologia e à agricultura de precisão, que há muito pouco tempo atrás parecia impossível de ser incorporada na rotina das propriedades. Ao aceitar essa nova tecnologia, o produtor percebeu que pode ser sustentável e rentável
mais sustentável e mais rentável no longo prazo. Por isso eu acredito que, já que os produtores rurais possuem esta modificação de mentalidade, eles também são capazes de aceitar uma troca de atividade, se assim for necessário troca de atividade, obviamente, ainda dentro do agro. O mais certo é que, para realizar qualquer tipo de migração, esse produtor vai precisar de muito apoio. E nós não podemos esquecer que o agro gaúcho é responsável por uma parcela extremamente importante do produto interno bruto brasileiro, além de ser um grande gerador de empregos. Por isso, dar apoio ao produtor, seja no aporte financeiro para a retomada das suas atividades ou ainda para mudar de atividade dentro do agro, é ponto fundamental, primordial para a recuperação da economia gaúcha e para manutenção da economia brasileira. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.